que é a justiça do reino de Deus? Por que Jesus afirmou que se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ninguém entrará no reino de Deus? É sobre esse tema que vamos estudar hoje na nossa EBD comentada online. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna e com grande alegria que eu recebo você aqui para mais essa aula. Hoje nós vamos dar prosseguimento nos valores do reino de Deus, que é a revista que nós estamos estudando, do segundo trimestre de 2022, com a lição de número 3, que será ministrada no dia 17 de abril de 2022. Um diazinho depois de eu completar 11 anos de casado junto com a minha menina princesa, que é no dia 16 de abril. E o tema é Jesus, o discípulo e a lei. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais uma EBD comentada online. Reconheço que somente pela Tua graça posso estar aqui e eu peço iluminação do Teu Espírito Santo para que eu possa, Senhor querido, ensinar de acordo com as verdades da Tua palavra. E também peço ao Senhor que ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam entender e que possamos juntos praticar a Tua palavra, pois essa é a intenção em nome de Jesus. Eu quero aproveitar aqui e começar essa aula agradecendo a todos vocês de todos os estados do Brasil. Eu não vou citar um estado um a um, porque não vai dar tempo, mas eu quero agradecer a você que está aí na região sul, na região sudeste, onde eu estou, na região centro-oeste, na região norte e na região nordeste. Só existe um estado até agora que eu não recebi nenhum comentário dizendo que está assistindo de lá, que é em Roraima. Quero agradecer a você também que está na Holanda, na Espanha e nos Estados Unidos assistindo a aula. Se você está em outro país, eu quero convidar você a deixar um comentário e falar de que país você está assistindo, já que eu não comentei aqui. Eu acho importante. Receba o meu abraço aí em nome de Jesus. Vamos recapitular. Nós já estudamos a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Falamos sobre as bem-aventuranças, virtudes que aqueles que pertencem ao reino de Deus precisam ter sobre a sua vida. Lição 2, falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, como se comporta aqueles que fazem parte do reino de Deus, ou seja, tem as virtudes e aí ele é sal da terra e ele é luz do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o discípulo e a lei. Você pode ver que cada lição está atrelada à outra. Então, se você não assistiu a lição 2 e a lição 1, eu te convido, depois que terminar essa lição, voltar e assistir a lição 1 e a lição 2. Ou de repente você não assistiu a 1, ou de repente você não assistiu somente a 2. Você precisa assistir todas as lições para ter uma compreensão como todo, pois a revista ela é única. É uma revista tratando sobre um tema, os valores do reino de Deus, e se você perder alguma lição, você vai ficar com uma deficiência no seu aprendizado. Texto áureo da lição de hoje. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Ou seja, ela começa através do novo nascimento. Essa justiça não é produzida por atitudes simplesmente exteriores, mas ela nasce de dentro. Leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, que diz: Não cuideis que vim destruir a lei, Jesus afirmando, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque
Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo que nada que foi dito no Antigo Testamento em relação a ter que se cumprir, deixaria de se cumprir, por menor que fosse. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você já parou para pensar a responsabilidade que nós, que ensinamos ou que pregamos, temos diante dos nossos ombros? Olha o que esse texto diz. Versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A palavra exceder fala também de abundar, né? Algo abundante, tem que passar, ultrapassar. E por que ultrapassa? Porque vem de dentro, não vem de fora, como era o caso deles. Palavra-chave da lição de hoje, justiça. Linha do tempo da nossa lição. Nós vamos tratar no tópico 1 de Jesus cumpriu toda a lei. No tópico 2, a letra da lei e a verdade do Espírito. E no tópico 3, a justiça do reino de Deus. Então nós temos esses 3 tópicos para poder tratar sobre o tema da lição. No tópico 1, um compromisso com o passado. Jesus tinha um compromisso com o passado. Jesus não veio destruir a lei, desfazer da lei. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. No tópico 2, o que a expressão letra da lei significa, a perspectiva teológica da lei, a lei e a verdade do Espírito e qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. De que forma o cristão precisa estar ali alinhado à lei. E no tópico 3, quem é o grande no reino de Deus? Quem é grande, no reino de Deus? E no 2, a justiça do reino de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar. Nós temos aí uma linha do tempo da nossa lição. Uma palavra para os nossos professores queridos que estão assistindo. Primeiro eu quero te agradecer. Muitos professores de várias partes do Brasil assistem aqui a EBD Comentado Online. E eu quero agradecer a você por estar aqui assistindo esta aula e dizer a você, não desanime. Não pense em entregar a responsabilidade porque você se acha pequeno, porque você se acha incapaz. Estude a palavra de Deus, se prepare, leia a lição, veja em livros, estude, assista a aulas aqui também no YouTube, seja aqui na EBD Comentado Online ou em outro canal também. Você vai ter aí a oportunidade de aprender também para ensinar. Então que Deus possa te usar mais e mais na obra dele. Não desista, não pare. E a lição de hoje eu tenho aí a dizer a você, não perca o foco de tudo isso que vai ser dito aqui. Mesmo que alguém tente levar a lição para um outro lado, não, traga de volta e diga, olha, hoje não está sendo tratado desse assunto, numa outra ocasião, numa outra oportunidade, mas nós vamos seguir aqui esse caminho, pois esse é o caminho hoje. Porque tem alunos que vão para a escola dominical para querer tirar dúvidas pessoais que não tem nenhuma relação com a lição da semana. E às vezes nós acabamos perdendo tempo e perdendo até mesmo o foco da lição. Não que não seja importante tirar alguma dúvida, mas quando ela está muito distante da lição, nós temos que ter a preocupação, porque afinal não está ali para tirar a dúvida de uma pessoa em relação a algo pessoal, mas sim esclarecer sobre o assunto da lição para toda a classe. Aviso importante, os links com o resumo e os slides da aula estão na descrição do vídeo. Então você desce aqui na descrição, vai ter um lugar lá escrito faça download, você vai clicar, você vai ir para o meu site e no meu site você vai descer a página e vai ter lá 2 botõezinhos. Um botão para você baixar o resumo e outro botão para você baixar o slide em PDF. Mas quem sabe você quer fazer isso tudo num único lugar. Então eu vou deixar um aviso para você, porque fazendo assim você vai estar também semeando no meu ministério de ensino. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine.
E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Lembrando a você que todo material em PDF é gratuito. Só que a cada aula você tem que ir lá, ter todo esse trâmite aí para baixar um por um. Se você for membro do canal, clicando aqui no link do Seja Membro, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, você vai poder baixar num único lugar e você que é professor, inclusive, vai poder baixar também as aulas em PowerPoint. Então, não só o slide em PDF, mas também em PowerPoint. E assim, você vai estar contribuindo com o meu Ministério de Ensino. Pastor, eu não posso, não tenho condição de assinar o Seja Membro. Ore por mim. Eu tenho grande necessidade das vossas orações. Introdução. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, toda vez que o texto aparecer em vermelho, eu estou comentando a lição. Quando estiver em preto, aí não é o texto realmente da lição, porque você está na EBD Comentado Online. Aqui não é uma pré-aula. Uma pré-aula é algo muito rápido, é uma pincelada nos tópicos. Não, aqui é uma aula completa. O meu objetivo aqui, inclusive, é que pessoas que não podem ir na EBD, às vezes por trabalho, por doença, por uma série de coisas, possam assistir a aula completa através desse canal. E os professores terem um subsídio maior, inclusive, do que eles vão levar para a aula, porque eu sei que é quase impossível você levar tudo que você vai aprender aqui, mas é uma forma de você ter aí uma bagagem a nível do seu conhecimento bíblico para que você possa lidar no seu dia a dia. E te dou mais um conselho: não se atenha apenas às aulas da EBD. Acompanhe também aqui no canal Expondo as Escrituras, aonde vários textos são ensinados e você vai poder usar no seu dia a dia e inclusive você que é professor na sua aula aí também, em nome de Jesus. Então vamos lá, texto, introdução. Na lição anterior estudamos como Jesus esteve admoestando seus ouvintes a deixarem sua luz resplandecer por meio da prática de boas obras para a glória do Pai Celestial. Ora, tais obras são aquelas que estão em harmonia com a santa lei de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a lei, sobre Jesus, sobre a lei e sobre o discípulo. Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. Então, na introdução, ele vai falar do que vai se tratar durante toda a lição. Você que é um pregador, de repente está assistindo também da aula da escola dominical, ou então não dá aula, mas está aqui assistindo a aula, prega a palavra, a introdução no sermão é a última coisa a se fazer. Por quê? Porque depois que o sermão está pronto, você vai fazer ali uma prévia falando do que vai tratar, do que você vai tratar no sermão. É o que ele está fazendo aqui em relação à aula da escola dominical. Esta justiça está em plena harmonia com os princípios morais enunciados no Antigo Testamento. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Ou seja, essa questão da justiça exceder não é apenas para os discípulos naquela época, é para nós também. E quando o texto aqui fala de aperfeiçoar a lei, ele complementa. Então não é que a lei era uma coisa que não servia e que Jesus teve que aperfeiçoar porque ela estava errada, mas ele vai complementar. Afinal de contas, a revelação é progressiva. Os escribas e fariseus gozavam da reputação de ser os guardiões da lei. Você sabe disso. Se não sabe, tenha entendimento disso. Todavia, Jesus estava para denunciá-los como hipócritas. O que é um hipócrita? É alguém que tem duas caras. É alguém que age como um ator. E aí nós temos várias referências bíblicas que tratam disso e você pode estudar mais a fundo depois. Inclusive o capítulo 23 de Mateus. Nós temos aqui um quadro, de um lado, a lei em relação aos homens e do outro lado, a lei em relação a Cristo. Então, em relação aos homens, impossível de ser cumprida totalmente.
em relação a Cristo, foi cumprida totalmente. Em relação aos homens, os judeus valorizavam os sinais exteriores dos homens como sendo a aprovação de Deus. Então, mediante algum comportamento, alguma oração, algum feito, eles já diziam, está agradando a Deus. Em relação a Jesus, ele valorizou os ensinos morais aplicados no coração dos homens e não apenas exterior. Porque não adianta demonstrar uma coisa se dentro não é daquela forma. E tornou-se vazia de significados em relação aos homens pelos pecados dos homens. Em relação a Jesus, tem um novo sentido no coração transformado. Nasce de dentro para fora. Jesus cumpriu toda a lei. Aqui nós vamos tratar de Jesus cumpriu toda a lei. Tópico 1, um compromisso com o passado. Tópico 2, subtópico 2, melhor dizendo, Jesus não veio destruir a lei. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então vamos lá. Número 1, um compromisso com o passado. Jesus tinha um compromisso com o passado. Nenhuma história ela se isenta do passado. Todo mundo tem uma história que vem do seu passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Jesus nem veio desconstruir, nem desvalorizou. A expressão não pensem revela exatamente isso, tá? Em Mateus capítulo 5, 17, tá? Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação, Antigo Testamento, era valioso, verdadeiro, bom e belo. Jesus sabia de tudo isso. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Também o apóstolo Paulo não foi alguém com espírito destrutivo. Romanos 3,31. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Existe uma história. Na sua vida existe uma história. Vem dos seus antepassados. Então vem passando até chegar onde você está. A sua história começa a partir de algo que já havia. Então Jesus está dizendo o seguinte. Ele começa o seu ministério, mas ele está continuando, dando sequência àquilo que já vinha sido anunciado desde o Antigo Testamento, certo? Ele não estava começando do zero ali. A Bíblia é a revelação de Deus contendo o plano da salvação. Essa revelação é progressiva. Progressiva. Não tem a linha do tempo que eu mostrei da lição? É progressiva. Essa revelação é progressiva. Por isso, jamais Jesus, como Deus, poderia desconstruir ou não valorizar os ensinos da lei e dos profetas. Se ele fizesse isso, estaria anulando a própria palavra de Deus e demonstrando assim que essa palavra não tinha autoridade. Nós estudamos no trimestre passado a supremacia das Escrituras. E a primeira lição falou da autoridade da Bíblia. Tá aqui no canal, é só você procurar aí, tá? A aula do primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. E a lição 1 foi a autoridade da Bíblia. Se Jesus vem desfazer e desvalorizar aquilo que havia sido já dito, ele estaria tirando toda a autoridade da palavra de Deus. Na verdade, ele, baseado em tudo o que já havia sido dito, veio dar continuidade à revelação divina. É continuidade, não é ali desmerecer, desconsiderar, destruir. O mestre chegou inclusive a citar a divisão comumente empregada pelos estudiosos da época, como aparece em Lucas 24:44. Jesus falou da lei, dos salmos e profetas. Então Jesus não desconsiderava nada disso, muito pelo contrário, ele se baseava nos escritos do Antigo Testamento. Paulo, da mesma forma, enfatizou a total importância da lei. Romanos 3:31 diz: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Paulo faz uma pergunta. Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. 2. Então, primeiro tópico, Jesus tinha compromisso com o passado. Segundo, Jesus não veio destruir a lei. Jesus
não veio destruir a lei, tá? Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário. O que isso significa? Aquele que propaga ideias novas. Também era um destruidor da tradição recebida. João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, então eles acusavam Jesus de quebrar o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26, do 59 ao 61 diz: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, ou seja, sentenciarem Jesus à morte. Eles queriam de qualquer maneira matar a Jesus. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este diz, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. A situação dos religiosos na época de Jesus era tão grave que eles que deveriam ensinar, praticar e proteger a lei de distorções estavam por inveja descumprindo-a. Êxodo 20:16 diz: eles não se baseavam no Antigo Testamento, eles não diziam que Jesus estava desconstruindo o Antigo Testamento, mas eles que estavam deixando de cumprir. Olha o que diz: não dirá falso testemunha contra o teu próximo. Eles, além de mentirem, ainda arrumavam gente para mentir e dizer sobre Jesus aquilo que ele não havia falado ou da forma que ele não havia falado. Quando Jesus diz sobre destruir o templo, ele não estava falando dele em determinado texto, porque houve um momento que ele falou sobre a destruição que viria sobre Jerusalém, mas ele estava falando do corpo dele. Em 3 dias ele ressuscitaria. E eles disseram que Jesus estava ali falando que ia destruir, tá? Eles também acusavam Jesus de quebrar o sábado porque fazia o bem. Em momento nenhum a lei disse que não poderia fazer o bem. Jesus estava ali para dar ali prosseguimento dentro da revelação. Ele estava ali para cumprir o objetivo que o Pai lhe entregou. Então Jesus não veio descumprir a lei. Ele não estava quebrando o sábado. Quem estava quebrando as normas de Deus eram os judeus e os religiosos, que eram judeus também, como escribas e fariseus. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Jesus não estava trazendo ensino contraditório ao que a lei e os profetas ensinaram. Os oponentes de Jesus estavam equivocados. Por quê? Os escribas e fariseus exigiam boas obras? Jesus igualmente. Mateus 5,16. Tinham ele e Moisés em alta consideração? Também Jesus. Tem vários versículos aí mostrando isso. A justiça por ele proclamada não era nenhuma novidade. Jesus não estava falando nada novo. Estava ela em completa harmonia com aquela enunciada no Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Lucas 16:16. Jesus não estava trazendo nada novo. Ele estava proclamando a justiça do reino de Deus alinhada àquilo que já havia sido ensinado no Antigo Testamento e estaria aperfeiçoando ela, inclusive. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Mateus 8,4, Marcos 7,10, Lucas 16,31, João 5,46. Em todas essas referências bíblicas, Jesus faz menção de textos da lei e dos profetas. O grande problema dos escribas e fariseus era a distorção da lei realizada por eles. Sua interpretação trouxe ensinos que iam além do que a lei exigia e Jesus combateu isso e dessa forma foi duramente perseguido, porque eles estavam acrescentando à lei o que a lei não dizia e até retiravam da lei também o que deveria ser cumprido. Então eles faziam isso para quê? Para se beneficiar. Então eles davam uma interpretação da lei que a lei não tinha. Porque o importante é você entender o texto da Bíblia de acordo com o seu sentido verdadeiro. Todo texto tem apenas um sentido. Ele tem várias aplicações. Pastor, não entendi. Você teria que assistir a aula de número 5
do trimestre passado, falando como ler as escrituras, e eu ali ensino isso melhor. Mas de uma forma assim, bem simples, eu posso dizer a você o seguinte: Salmo 23, o tema do Salmo 23 é o cuidado de Deus. Pois Davi diz o seguinte: assim como o pastor cuida das suas ovelhas, assim Deus cuida do seu povo. Então o tema é o cuidado de Deus. Eu tenho inclusive essa mensagem aqui no Expondo as Escrituras no meu canal. Se você clicar lá na aba vídeos e for descendo, vai aparecer lá o cuidado de Deus, Salmo 23. Então você assistindo, você vai ver o que eu estou falando. Então o tema é esse. Só que qual é o sentido do texto? O cuidado de Deus. A interpretação, o significado desse texto fala do cuidado de Deus. Muito bem. O tema desse salmo é o cuidado de Deus. Agora, o cuidado pode ser aplicado em diversas ocasiões. O cuidado de Deus no momento de alguém estar enfermo. O cuidado de Deus no momento de alguém estar desempregado. O cuidado de Deus no momento que alguém está passando uma crise familiar. O cuidado de Deus no momento de alguém perder o seu ente querido. Então você está entendendo? Várias aplicações, mas o sentido do cuidado de Deus não muda. Em todos os momentos nós vamos aplicar como cuidado de Deus, porém em aplicações diversas, em situações diversas da vida. Tá bom? Só para você entender aqui. Os homens não suportavam ser contrariados, pois queriam a todo custo que seus ensinamentos, ainda que não tivessem base na palavra de Deus, fossem cumpridos. Eles ficavam furiosos. Eles davam uma interpretação errada da Bíblia, da palavra que eles tinham, porque eles ainda não tinham a Bíblia completa como nós. Mas eles tinham o Antigo Testamento. E eles distorciam aquilo que o texto diz. E quando Jesus vem e dá a interpretação correta, eles ficam chateados. E aí eles querem matar Jesus de qualquer maneira, tá? Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, Marcos 7, de 5 a 13. Vamos ler esses versículos para entendermos como os fariseus e escribas distorciam a lei de Deus para seus próprios interesses. Esse texto é um pouquinho longo, mas eu preciso colocar ele aqui para a gente ler, para você ver como é que eles distorciam a lei. Só que eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Por que eles não seguem o que os líderes religiosos do nosso povo fazem? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, alguém que apresenta com duas faces, alguém que é como um ator, ele está ali atuando. Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29:13. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Aqui é um perigo enorme. A igreja tem que ter cuidado para não pegar costumes e ensinar como doutrina, dizendo que aquilo tem que ser praticado, porque se não for praticado, a pessoa está em pecado. Os bons costumes precisam ser realmente preservados, mas eles não são doutrina. Costume é local, é temporal. Doutrina é eterna, ela é direta. Ela pega em todos os lugares, ela não é local. Então, é geral, a doutrina é para todos nesse caso. E eles estavam transformando o que eles entendiam como doutrina, e não era doutrina. Por isso que ele diz, substitui por sua própria tradição. Versículo 9. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidades da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam. Eles mudaram o que a Bíblia diz, olha só. Vocês, porém, ensinam, deram outro sentido, que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Então Jesus estava dizendo o seguinte: eles botavam na cabeça das pessoas o seguinte: olha, se vocês pegarem todo o dinheiro que vocês têm, se vocês pegarem os seus bens e vocês depositarem como oferta no templo, vocês não precisam honrar pai e mãe.
Vocês podem dizer, olha, nós estamos desobrigados a honrar vocês porque nós demos para o Senhor. Só que primeiro eles teriam que cuidar do pai e da mãe. Então, Jesus está dizendo, vocês estão quebrando o mandamento de Deus, ensinando doutrinas de homem, dizendo para eles desconsiderarem o pai e a mãe e alegar que estão entregando a oferta. Só que, na verdade, os fariseus e os escribas faziam isso porque eles iam se beneficiar do dinheiro que entraria no templo. Deu para você poder entender? E isso era triste, terrível. E aí Jesus denuncia eles e eles ficam com raiva. O tipo de lei que Jesus condenou foi aquela que se baseava na visão dos fariseus. Uma lei que prezava a aparência e a formalidade em detrimento, ou seja, em perda aos reais valores interior dos homens. Eles não estavam nem aí para se havia mudança interna, que essa mudança só poderia ser produzida através de aceitar Cristo, né? Um novo nascimento. O que importava era o que era visto para todos. Todo mundo tá vendo ele orando. Tá orando, tá, não importa. Tá vendo ele pra sinagoga, tá indo pra sinagoga. Oh, ele é religioso, olha como ele busca Deus, olha, ele ora, olha como ele é santo. Calma que a gente vai chegar lá. Por exemplo, os fariseus oravam e jejuavam, mas para ser visto pelos homens. Então a motivação de orar e jejuar não era para cumprir o que a palavra de Deus ensina, com o coração contrito e quebrantado. Não, era para poder se apresentar, ostentar. O motivo estava errado, por isso suas ações eram condenadas. Ele mesmo, a continuação, Jesus, ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, que anda para trás, não avança, nem estática, sem movimento, parada, imóvel. A revelação era progressiva. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista no Salmo 1, versículo 2 e 3, e o Salmo 119, versículos 1 e 97. O interessante é, se você aprende a palavra de Deus, você vai crescer. Espiritualmente, você não vai regredir. Só que os fariseus não tinham nenhum crescimento, os escribas não tinham nenhum crescimento, os judeus que seguiam aquilo não tinham nenhum crescimento. Jesus está mostrando, não há uma mudança de dentro para fora, ele está apresentando agora a justiça do reino, que começa com uma mudança, e primeiro eles têm que aceitar Jesus, tá? Então nós temos aí o Salmo 1, versículo 1 e 2, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E tem o Salmo 119, versículo 1 e o 97 que diz: bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ó, quão amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tem gente que diz que ama o Senhor, mas não ama a lei de Deus, porque não medita na palavra do Senhor. 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Ele cumpre e aperfeiçoa. O verbo cumprir, do grego plerô, mais ou menos aqui assim, tá? Traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição. Ele deu perfeição à lei, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus dá ali, ele aperfeiçoou a lei. Mateus 5, 21, 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Ele se baseou nelas, tá? Ele aperfeiçoou. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, Mateus 23, 4 e Lucas 11, 46, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Mateus 5, 19. Mateus 23, 4 diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, eles colocavam os fardos, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Ou então, eles não amenizavam aquilo que eles estavam ensinando, que ia além do que a palavra de Deus diz. Ora, o que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Lucas 4, 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, também Lucas vai dizer isso.
em Jesus o que era visto por meio do decálogo, dos 10 mandamentos e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Então Jesus tanto aperfeiçoa a lei, ele complementa, como ele é o cumprimento da lei no sentido daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento e que se cumpriu em Jesus como Messias, como aquele que traria o reino, estabeleceria o reino, né? Só que ele não estava estabelecendo um reino físico naquele momento, ele estava estabelecendo um reino espiritual naquele momento. E eles não compreenderam isso. Ele veio livrar o seu povo da escravidão do pecado e não de Roma. Só que eles rejeitaram Jesus, que eles queriam ser livres da escravidão de Roma. Queriam estar livres ali do poder de Roma. Não, Jesus veio livrar eles da escravidão do pecado, do poder do pecado. Hebreus 1, do 1 ao 3, vai falar sobre a questão que o escritor aos Hebreus mostra como Jesus veio, né? Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Enquanto Jesus falava, algumas partes do Antigo Testamento já tinham se cumprido. Como, pastor? Por exemplo, a encarnação foi profetizado que ele viria como homem. Então já havia se cumprido. Outras partes estavam se cumprindo. Ainda outras iriam cumprir-se logo, ou seja, a crucificação, a ressurreição, ou iriam cumprir-se mais tarde, a ascensão. A ascensão também ia cumprir no Pentecoste, e após o Pentecoste, e finalmente na segunda vinda de Cristo, em glória. O plano de Deus, com referência a Cristo, à igreja, ao homem em geral e ao universo, será plenamente executada. A palavra de Deus não vai deixar de se cumprir. Isaías 48. Síntese do tópico 1. Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já é inscrito no canal? Então se inscreva, porque se você não se inscrever, você não é notificado. Também ative o sininho das notificações, porque senão você não é notificado de novos conteúdos. E aí você, se é assinante do canal, assina o canal, se inscreveu no canal, melhor dizendo, você vai receber aí as notificações. Você já deu um like no vídeo de hoje? Tá gostando dessa aula? Então dá um like também para o YouTube recomendar. Também te peço que comente o que você está achando da aula, de que lugar do Brasil ou de que lugar fora do Brasil você está assistindo, e também compartilha lá na sua rede social. Outras pessoas podem ser abençoadas. Não guarde só essa oportunidade de aprender para você. Compartilha lá na sua rede social, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Tem um botãozinho aí embaixo, ó, que você clica, compartilhar, e você envia para onde você quiser, tá bom? Eu peço a você que não deixe de... Eu quero aproveitar e deixar 2 recomendações de livros também. Eu tenho aí o Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento em 2 volumes, mas é só o Novo Testamento. O link está na descrição aqui do vídeo, é só você ir descendo que você vai encontrar aí. E também tem o Dicionário Bíblico e o CLAF, tá? O link também está na descrição. Por que eu estou deixando a recomendação desses livros? Porque às vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual é o livro para que eu possa entender melhor? Esse Comentário Bíblico do Novo Testamento, Pentecostal do Novo Testamento, ele é muito bom porque ele vai explicar o texto, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, ele vai explicar praticamente versículo por versículo. Não versículo por versículo, mas ele vai explicar o texto na sua continuidade. E o dicionário, para você tirar dúvidas de palavras, é um dicionário muito bom. Então, os links estão aqui na descrição. Vamos lá. Tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. Nós temos aí o que a expressão letra da lei significa, a perspectiva teológica da lei, a lei e a verdade do Espírito, e qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. É sobre isso que nós vamos estudar nesse tópico.
Jesus já tinha mostrado que a justiça do reino está em plena consonância ou acordo com os princípios morais enunciados no Antigo Testamento. Ele não veio destruir, mas cumprir e aperfeiçoar a lei. Agora ele mostrará que esta justiça do reino não está de acordo com a interpretação e aplicação feita pelos escribas e fariseus da santa lei de Deus. Então ele vai combater mostrando o seguinte: os escribas e fariseus não estavam ensinando a lei de Deus conforme ela era. Eles estavam dando sentido além daquilo que o texto diz. E aí Jesus vai combater isso. Número 1. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7:7-25. Não dá tempo de lermos esses versículos todos, nem você como professor na classe vai poder ler, mas o que mostra é que a lei mostra aquilo que é pecado e aquilo que leva à condenação por causa da pessoa, quem nós somos quando não estávamos em Cristo, ou seja, pecadores condenados no tribunal de Deus. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Por quê? Porque ele não conseguiria cumprir. Ele tentaria, mas ele não conseguiria cumprir a lei na risca. Então, e isso faria com que ele continuasse, porque a lei não serve para salvar. Ela tem outra finalidade. Preste atenção, ó. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. É isso que era a função da lei. A lei não servia para salvar. Cumpra a lei que você vai ser salvo. Não. A lei não servia para salvar. A lei servia para mostrar ao homem a sua situação. E uma vez que ele se vê condenado, sem condição de se salvar, aí a palavra de Deus ela vai apresentar, né? A Bíblia nos apresenta a solução para isso, que é Cristo. Então como é que eu vou me salvar nesse caso? Não, você não vai se salvar, você será salvo. Salvo por quem? Por Cristo. Através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então a lei nos apresenta a nossa condição e a palavra de Deus nos apresenta. A lei está dentro da palavra, mas a palavra de Deus vai nos apresentar a solução para o problema. Quem é? Jesus. Jesus é aquele que nos soluciona o nosso problema. Nesse sentido, ela, quem? A lei, serviu como paidagogos, do grego, isto é, pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Ou seja, uma vez que eu me via condenado, sem solução, eu procuro uma solução. Não tem através de mim. Então onde está a solução? Jesus. A lei vai nos levar até Cristo. Porque uma vez que ela demonstra quem somos, nós vamos ter um entendimento. Preciso de uma solução para esse problema. A solução não vem de mim, a solução vem de quem? Vem através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Gálatas 3:24 diz: em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Então ela protege por quê? Porque uma vez que o ser humano estava obedecendo no tempo do Antigo Testamento aquilo que Deus estabeleceu, ele não era salvo através do que ele fazia, mas a obediência que ele tinha era por meio da fé. Ou seja, ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. E ao confiar em Deus, Deus dava um crédito antecipado para aquela pessoa no Antigo Testamento, quando ele ali cumpria os mandamentos de Deus, quando ele oferecia os sacrifícios, e esse crédito antecipado estava se remetendo a quem? A Cristo. Cristo um dia morreria e através da morte de Cristo, os servos do Antigo Testamento também tiveram salvação através do que Jesus fez. Mas pastor Mário Luna, Jesus não tinha nem vindo para morrer, mas Deus, que era ofendido, deu um crédito antecipado. Já que eles estavam crendo em Deus e obedecendo aquilo que ele instituiu, o Senhor dava um crédito antecipado para eles, mas eles não eram salvos pelo que estavam fazendo, e sim pelo que Cristo um dia faria. Isso é lindo. Um exemplo que revela essa função
da lei é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Na verdade, um exemplo de mostrar como nós somos guiados, né? Como um pedagogo que guia e leva até Cristo, é o exemplo também dos profetas do Antigo Testamento. Ó. Os profetas tinham a função de trazer ao povo a vontade de Deus e levá-los a se arrepender de seus pecados. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Quando ele fala de letra da lei, era aquilo que estava escrito. Então, eles transformaram em um formalismo. Apenas cumpra, mas cumpra sem a motivação correta e faça, vai fazendo, só para que as pessoas possam ver. 2. A perspectiva teológica da lei. Teologicamente, o que significa? Como a lei está dividida? Para os judeus, a lei apresentava sua completude, era completa por meio de uma tríplice divisão. Era uma lei só, mas ela era dividida em 3 partes: moral, cerimonial e judicial ou civil. A lei moral envolve os 10 mandamentos, Êxodo 20, do 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, Êxodo 25, do 1 ao 31, 17. E a judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Êxodo 21, 1 a 23, 19. Está ali a lei judicial ou civil. A lei cerimonial cumpriu-se em Cristo, por isso a igreja não tem obrigação de cumpri-la. A lei judicial ou civil era apenas para Israel como nação, que era a Constituição de Israel, da mesma forma que temos a Constituição brasileira, por isso não serve para a igreja. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento. Eles pegavam a lei e eles entenderam de forma errada de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Ou seja, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo e você está salvo. Baseado na lei, era isso que eles ensinavam. Os escribas, os fariseus. Independente do coração de vocês, façam isso aqui e vocês estão salvos. Mérito próprio, salvação por meio das obras, por meio dos seus próprios esforços. Jesus vem mostrar que isso não era verdade. Quem pensava dessa forma estava equivocado. Pois já aprendemos que a função da lei era qual? Mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. Se a lei não tinha a função de salvar ninguém, como é que eles diziam que se eles cumprissem a lei seriam salvos? Então, boas obras nunca garantiram salvação. Que isso, pastor? Boas obras não garantem salvação. Se alguém está ensinando por aí que você conquista a sua salvação por meio das boas obras, esse ensino não é bíblico. Pastor, o senhor está dizendo que nós não temos que ter boas obras? Em momento nenhum eu disse isso e nem vou dizer. Eu vou dizer em que lugar as boas obras estão já já. Mas as boas obras não são motivo de você receber salvação. Preste atenção nisso aqui. Devemos entender que as boas obras são obras de gratidão pela salvação recebida e não para você conquistar salvação. É diferente. Você tem boas obras porque você é salvo. Você não faz boas obras para ser salvo. Você não primeiro pratica para depois ser. Você primeiro é para depois praticar. É diferente. Você vai trabalhar, você almeja trabalhar numa empresa, mas você ainda não é funcionário da empresa. Não estou comparando o reino de Deus com uma empresa, mas estou usando uma ilustração para você compreender. Você vai trabalhar nessa empresa, você já sabe das normas da empresa, mas você não é funcionário da empresa. Você vai viver de acordo com as normas da empresa? É claro que não. Primeiro você tem que ser funcionário para depois praticar. Ou seja, se comportar da forma que um funcionário lá se comporta. A mesma coisa. Você não vai praticar primeiro as coisas que a palavra de Deus ensina para ser salvo. Você primeiro vai ser salvo para depois praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, as obras não vão te dar salvação. As obras são resultado de você ser salvo. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento.
É totalmente contraditório ensinar para as pessoas que a salvação vem por obras. Gálatas 2,16, Tito 3,5. Vamos lá? Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Justificação é uma doutrina, dentro da doutrina da salvação, que vai colocar o homem numa posição de não ser mais culpado no tribunal de Deus. Só que o homem só consegue essa nova posição por causa do que Jesus fez. Porque quando ele se une a Cristo, ele é justificado. A justiça de Cristo é imputada sobre o pecador. E o pecado do pecador foi imputado sobre Cristo na cruz do Calvário. Então ele não recebe justificação por cumprir mandamentos de Deus. Ele é justificado por causa do que Jesus fez. Então olha o que Paulo está dizendo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado, ou nenhuma carne será justificada, porque carne aqui é ser humano, nesse texto. Então pare de achar que o que você faz vai te garantir salvação, senão não precisava do que Jesus fez. Para que Jesus ia vir morrer na cruz do Calvário? Perda de tempo. Ele ia perder o tempo dele fazer o quê? Já que você conquista a salvação através do que você faz. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque é salvo. Tudo começa com quem você é. Antes de Cristo, pecador, culpado diante do tribunal de Deus. Por causa disso, você vivia uma vida no pecado. Em Cristo, perdoado, filho de Deus. Por causa disso, você deve viver uma vida de obediência a Deus. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mais uma vez, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Recebemos novo nascimento, não por méritos, mas por Cristo. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Quem é o novo e vivo caminho? Jesus. Disse Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então ele é o caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. O novo e vivo caminho é ele próprio, Jesus. E a nova aliança foi estabelecida através do seu sacrifício na cruz. Lembra? A Santa Ceia nos remete a isso. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Tudo que foi falado a respeito dele, tudo aponta para Cristo e ele cumpre. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Romanos 3, 21 a 26, se você quer entender melhor, leia, por favor. E Romanos 10, 4. Morte substitutiva. Alguém morre no lugar do outro. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio morrer no nosso lugar. Só que só tem validade a morte de Cristo, o pagamento da dívida para quem aceita ele. Essa é a condição que Deus determinou. Não adianta você pensar, vou viver minha vida, Jesus já morreu na cruz, eu estou já garantido. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e viver de acordo com a vida de um salvo. Porque aí você vai dizer, então as obras contam para minha salvação. Ei, as obras apontam se você é salvo ou não. É diferente. Porque como é que vai saber que alguém é salvo ou não? Vou usar de novo o exemplo de uma empresa. Você vai andar uniformizado, você vai ter um crachá, você tem um registro naquela empresa. Como é que vai saber se você de fato é um cristão ou não é um cristão? Se realmente você passou para ser um filho de Deus ou não é um filho de Deus? Através da transformação de vida que vai acontecendo na sua vida progressivamente, dentro da santificação, que o Espírito Santo opera na sua vida através de você estudar a palavra de Deus, através de você ter uma vida de oração, através de você ter uma vida de busca ao Senhor. Então, não é as obras
que vão te garantir a salvação. Mas você vai se comportar com boas obras porque você é salvo. Então não venha dizer, mas as obras vão interferir. As obras vão mostrar para você, mesmo você. Porque Deus já sabe. Deus já sabe quem aceitou Jesus de coração de fato, quem recebeu realmente um novo nascimento e quem está apenas cumprindo regras, achando que é o que na verdade não é, porque não tem transformação de vida. Deus já sabe. É você, é eu que preciso ver. Poxa, isso aqui é um meio. Já que um funcionário de uma empresa, para poder alguém ver e ele mesmo saber que é funcionário, ele vai receber um registro, ele vai receber um crachá às vezes, ele vai receber ali o uniforme. A mesma coisa somos nós. Como é que eu, Mário Luna, vou saber realmente que eu aceitei de fato Cristo como Senhor e Salvador? Só através da minha afirmação? Não. Através da transformação de vida que começa a ter. Através do Espírito Santo que passa a morar na minha vida. Precisamos entender que nenhuma boa obra tem o poder de mudar a situação do pecador culpado diante do tribunal de Deus. É apenas reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, através do arrependimento e fé, que a posição dele é mudada e as boas obras são consequência da salvação. Qualquer pessoa pode fazer boas obras não sendo cristão para os outros. Pode dar esmola ou ajudar financeiramente, como você queira usar o termo. Pode ajudar o próximo de outras maneiras, mas isso não tem nada a ver com a mudança da sua posição diante do tribunal de Deus. O pecador nasce culpado diante do tribunal de Deus e vai continuar culpado se não aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Agora, se ele falece, se ele morre, se ele parte, ainda sendo criança, ainda não tendo o entendimento, ainda não tendo a consciência no sentido de poder ali confessar pecados, nesse sentido, ele ainda não chegou numa idade para confessar pecados, aí, através da graça, aquela criança recebe salvação. Mas a partir do momento que ele tem condição de confessar pecado, se ele partir, infelizmente, ele estará condenado eternamente. Mas ele fez muita coisa boa, mas não aceitou Jesus. Precisa aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é aqui que a gente não vai entrar no mérito, porque uma pessoa, em algum momento, pode ter ouvido o Evangelho e no momento ali que ele está partindo, ele tem oportunidade de pedir perdão a Deus e receber salvação. Pode acontecer? Pode. Quem sou eu para dizer que não pode acontecer? Eu não tenho onisciência, eu não tenho onipresença, eu não estou em todos os lugares, eu não conheço o coração das pessoas. Eu não conheço o coração das pessoas. Então, precisamos ter esse entendimento. As boas obras são consequência da salvação, não motivo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata. Você sabe por que eu fiz isso, né? Vamos lá, calma aí. A letra aqui é a lei, o antigo concerto. Por que mata? Porque ela só denuncia o estado do pecador e condena ele, não traz salvação. Mas mostra pra gente o caminho que deve ser tomado. Se não tem solução através do cumprimento da lei, porque nós estamos ali perdidos, precisamos de quem? De Jesus. Mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui eu tenho que deixar uma palavra que não tem jeito. Letra aqui é o antigo concerto lei e não tem nenhuma relação com a interpretação errada. Lembra que os fariseus davam interpretação errada para o texto? E faziam os homens cumprir coisas que o texto não estava dizendo? Também nos nossos dias tem muita gente dando interpretação errada para o texto da Bíblia, falando aquilo que o texto da Bíblia não está dizendo. E aí, olha, presta atenção, a interpretação errada, que isso não tem nada a ver relação à letra, no caso, tá? A letra aqui é a lei. E não tem nenhuma relação com a interpretação errada que muitos cristãos dão a esse texto, afirmando que estudar a Bíblia, e eu já ouvi gente falando, irmão, não estuda muito a Bíblia não, senão você vai ficar carnal. Mas pior, só a Bíblia já é o auge de todos, mas eles ainda estendem isso mais. Aí eles vão dizer assim: estude em especial também, não estude em especial teologia, porque você vai ficar carnal. Teologia estuda sobre o quê? Teodeuslogia, estudo sobre Deus, estudo sobre a palavra de Deus. Como é que alguém vai ficar carnal estudando a palavra de Deus? Ah, pastor, mas eu conheço gente que foi pro seminário e ficou soberbo. Ele já era soberbo. Isso só deixou mais em evidência. A soberba já estava dentro dele. Isso é conversa. Não adianta falar isso, porque isso não é verdade. A pessoa já era soberba.
em si, ela foi estudar pelas motivações erradas, para saber, para se apresentar, para se amostrar. Quer ser um professor de teologia, um professor de EBD, ou um pregador da palavra de Deus, um ensinador que ande debaixo da vontade de Deus? Reconheça suas limitações e não use o que você aprende para diminuir ninguém. Eu sou servo aqui. Eu estou fazendo um serviço dentro do reino. Eu estou ensinando. É claro que como um ensinador da palavra de Deus eu tenho imperfeições. É claro que como ser humano eu tenho coisas que nem todo mundo às vezes. Por exemplo, às vezes a minha forma de dar aula tem algum... Assim, é muito raro, mas às vezes aparece alguém que fala alguma coisa. Ah, pastor, o senhor fala um pouquinho mais rápido. Ah, pastor, seu jeito de falar, sua tonalidade de voz. Tem tanta coisa que pode ser feita. Eu já teve gente aqui, é muito pouco, que chega e fala assim: ah, pastor, o senhor fala muito alto. Diminui o volume. Mas o problema não é a altura da minha voz. Que já teve gente de dizer assim: pastor, glórias a Deus que a sua aula está num volume bom, porque eu trabalho numa fábrica fazendo muito barulho, que tem muito barulho, e eu consigo ouvir a aula perfeitamente. O problema não é a tonalidade da voz. O problema, porque o volume você pode abaixar. Na igreja não dá, você não tem como abaixar o microfone. Então realmente é complicado. Mas o problema não é a altura da voz. O problema é a forma de dar aula. Isso às vezes irrita algumas pessoas. Eu sou imperfeito. Mas não é porque alguém não se agrada muito de como você dá aula, o seu jeito, a sua maneira, que você tem uma identidade. O YouTube tem vários outros canais. Se alguém não gosta de um canal, ele pode procurar outro à vontade, não há nenhum problema. A obra de Deus não vai parar por causa disso. Mas nós temos ali uma identidade e é importante você não deixar com que você venha se achar melhor do que ninguém. Então a letra mata não fala de estudo, fala que a lei, ela não proporciona salvação, ela apenas aponta a condição do homem como um pecador perdido, sem solução para o seu problema. Mas Cristo, ele traz essa solução. E aí as pessoas, inclusive, falam que você vai ficar frio espiritualmente, né? Que tristeza. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida. No Antigo Testamento, a lei não gerava essa vida. Mas chegaria um momento que Cristo seria apresentado e aí viria a vida. E não mais na letra pesada da lei que gera morte. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Como é que eu vou se livrar da morte? Aí o texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Ou seja, de um código exterior de normas, não faça isso, não faça aquilo outro, a lei, para um código interior, que também vai ter o não faça, mas começa de dentro para fora. E dinamizado na vida pelo Espírito, que agora você tem o Espírito de Deus. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. A lei de Deus precisa ir dentro de você. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Você sabe o que é isso? Uma vez que você tem o Espírito de Deus, ele grava na sua consciência, na sua mente e no seu coração. Mas para isso precisa ter tido realmente um novo nascimento. Sem novo nascimento não tem como. Romanos 8,2, 1 Coríntios 15, 45, 1 Timóteo 1,5. 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Qual é o propósito? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos, se Jesus cumpriu tudo, eu preciso cumprir alguma coisa? Eu tenho alguma obrigação para com a lei? Vamos ver agora. O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa. Romanos 7,12. Está estabelecida. Romanos 3,31. Se cumpre no amor. Romanos 13, 8 a 10. Gálatas 5, 14. E opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 8, 2, 9. Gálatas 5, 6, 25. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Qual era o grande problema?
os fariseus se diziam cumpridores da lei. Não tinham nem fé em Cristo, aceitando Cristo, nem muito menos amor no seu coração. Toda vez que Jesus fazia uma obra que eles achavam que não estava correta, porque era no sábado e ou Jesus perdoava pecados, eles não concordavam. Não tinha amor. Eles não tinham compaixão no coração. Uma vez Jesus cura, num dia de sábado numa sinagoga, e foi dito o seguinte: olha, 6 dias vocês têm para fazer tudo que tem para fazer, no 7º não venha para ser curado. Como assim? Uma pessoa precisando de uma cura, inclusive oprimida pelo diabo. O texto vai falar disso, fala disso. E eles tinham um coração duro, então faltava amor neles. Eles não tinham nenhuma transformação. Gálatas 4, do 3 ao 7 diz: o mesmo acontecia conosco. Paulo falando: éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sobre a lei. Jesus nasceu debaixo da lei também. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então é por isso que nós temos direito de vida eterna, mas não pelos nossos méritos, porque nós recebemos vida eterna por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então o que nós fazemos não interfere na questão da salvação que Jesus conquistou. Não interfere na salvação que Jesus conquistou. Agora, pode interferir se de fato recebemos ou não a salvação. Uma coisa é Jesus conquistar a salvação, outra coisa sou eu receber. Se as minhas obras podem interferir em dizer: você não recebeu salvação coisa nenhuma, Mário Luna. Você pensa que recebeu salvação, porque você não está se parecendo com Jesus. O Espírito Santo não pode transformar a sua vida, porque você não teve realmente um novo nascimento. Você não creu de todo o seu coração. Agora, conquistar a salvação é uma coisa que Jesus fez e nós nunca poderíamos fazer. Enquanto sobre a lei as regras que expressavam esses ensinos tornaram-se vazias porque os judeus restringiam a sua prática à superficialidade do exterior, agora reveste-se de um novo e real sentido em Cristo, porque dependem do coração transformado. Para cumprir essa lei tem que ter um coração transformado através da obra redentora de Cristo para serem experimentadas. E quando eu falo cumprir essa lei, não é a lei cerimonial. Essa lei a gente não cumpre, Jesus já cumpriu. É a lei moral, tá? O cristão obedece aos mandamentos de Deus porque ele deixou de ser culpado e condenado para ser perdoado e filho de Deus. É por isso que nós obedecemos. Primeiro houve uma mudança de posição, de culpado para perdoado, de condenado para filho de Deus. E a partir daí há uma nova conduta. É sobre esse tema que eu abordo a primeira carta de Pedro aqui no canal, no Expondo as Escrituras, que eu já estou quase encerrando ela. Se você assistir os vídeos, todos eles, você vai ver sobre esse tema. A vida cristã, uma nova conduta em Cristo. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu tenho uma nova conduta. Mas a nova conduta começa por causa de quem eu sou agora em Cristo, certo? Então as obras são consequência de quem eu sou, não é para eu ser. Por isso que é errado alguém pensar: eu faço para ser salvo. Não, você faz porque você é salvo. Desculpe esse barulho aí que saiu no vídeo, no vídeo, sim. Porque eles soltam às vezes bombas aí, é complicado. Acredito que saiu, tá? Jeremias diz: porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo? Começando de dentro para fora. Jeremias 31, 33, parte B. Para que a lei de Deus esteja em nosso coração, primeiro é preciso receber o novo nascimento. Tudo depende do sacrifício de Jesus. A lei de Deus nunca vai estar no nosso coração se nós não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Ou se nós não tivermos aceitado de todo o nosso coração. E aí nós vamos tentar cumprir aquilo que a palavra de Deus diz
com as nossas próprias forças. E aí nós não vamos conseguir. Então ser filho de Deus não é um mérito que conquistamos em obedecer a Deus. Ninguém vira filho de Deus porque passa a obedecê-lo. Passa a obedecê-lo porque é filho de Deus. Por exemplo, alguém não é seu filho porque começou a fazer coisas para se tornar seu filho. Ele é seu filho. É diferente. Então, primeiro, ele veio sendo seu filho. Aí ele se parece com você. Ele tem coisas que tem a ver com você. Mas primeiro ele é seu filho. A mesma coisa, Deus primeiro nos salva para depois nós termos uma nova conduta. Sem a salvação, não é possível. Certo? Então, ser filho de Deus não é um mérito que conquistamos em obedecer a Deus, mas um presente que recebemos através da graça de Deus, que entregou seu Filho Jesus como sacrifício para pagar nossos pecados. Nós não conquistamos salvação com o que fazemos, como muitos pensam, pois ela foi conquistada por Jesus. Tem gente que fala assim, irmão, vem para os cultos, vem para isso para você conquistar a sua salvação. A sua salvação já foi conquistada por Jesus. Vir para os cultos, estar presente na obra, trabalhar, agir de forma como um cristão age, tem a ver com quem você é. Não com quem você vai se tornar, no sentido de você se transformar. Você não recebe a salvação, você não conquista a salvação pelo que você faz. Você recebeu a salvação já. Agora você, através de uma vida salva, vai ter uma nova conduta. Lembre-se sempre disso. Nós não conquistamos salvação com o que fazemos, como muitos pensam, pois ela foi conquistada por Jesus, mas vivemos de acordo com a salvação que recebemos. Você não é salvo? Então precisa obedecer, precisa viver de acordo com a justiça do reino. Precisamos entender que conquistar salvação e receber salvação são duas coisas muito diferentes. Conquistar salvação implicou em Jesus morrer. Você morreu, você foi para a cruz, então você não conquista a salvação. E ressuscitar, você ressuscitou como Jesus ressuscitou? Também não. E mesmo que alguém morresse, morreria como um pecador. Jesus não era um pecador. Receber salvação implica em nos arrependermos, crermos em Jesus e assim morrermos para o velho homem e recebermos uma nova vida para obedecer a Deus. Então uma coisa é conquistar a salvação, só Jesus pôde fazer. Outra coisa é receber salvação, nós recebemos salvação. Síntese do tópico 2. Letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Tá? Lembre-se disso. A letra mata, antigo concerto. A lei não tinha a função de salvar, apenas de encaminhar, mostrar para o homem a sua situação, para apontar que ele precisava de Cristo. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo que grava a vontade de Deus no nosso coração. Certo? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Não esquece não. Também dá um like no vídeo. Não esquece de dar um like. Tanta gente assiste, mas poucos às vezes lembram de dar um like. Comente de onde você está assistindo, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil também, o que você está achando dessa aula. E não deixe de compartilhar. Tem um botãozinho aí, é só você clicar. Clica, compartilha no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Não deixe de compartilhar, porque isso é importante. Eu quero deixar para você aqui. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Você está assistindo a EBD Comentada Online com o pastor Mário Luna. Por que eu deixo essas recomendações aqui do curso livre de teologia? Primeiro, porque pela bondade de Deus eu sou um aluno que estou fazendo aí uma reciclagem, né? Um aprimoramento. Eu dou aula de teologia, no momento não estou dando, não sou professor desse curso, mas sou aluno. E às vezes as pessoas perguntam, e como tem tantos cursos de teologia aí, às vezes, que não são realmente cursos sérios, tem mais a ver com querer ganhar recurso financeiro, eu estou indicando. Então aqui no link, na descrição do vídeo, você tem aí o curso livre de teologia. E eles abriram uma oportunidade. Você pode fazer um módulo grátis.
Você vai ver, se você gostar, aí sim você vai se matricular realmente para poder ser aluno do curso livre de teologia. Pastor, fiz um módulo grátis, mas eu não vou poder fazer, ou eu fiz um módulo grátis, eu não gostei. Não tem nenhum problema. Fique à vontade em relação a isso, tá bom? 3. A justiça do reino. Estamos caminhando para o último tópico da lição e vamos tratar de quem é grande no reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Tem gente, nós vamos ver aqui o seguinte, as pessoas acham, quem é grande no reino de Deus? Quem tem dons espirituais? Quem é o grande? Olha o que o texto vai dizer. Quem é grande no reino de Deus? Segundo o texto de Mateus 5, 18 e 19. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Quem é grande? Os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão. O que é um pecado por omissão? É deixar de fazer alguma coisa que deveria fazer, quer por transgressão. Aí é o pecado que você comete que não poderia fazer. Tem gente que às vezes diz assim, mas eu não fiz nada de errado, mas deixou de fazer alguma coisa certa. Isso também é pecado, tá? Embora tudo isso seja através da graça e nada é ganho pelos cidadãos do reino, pelos seus méritos, ninguém ganha nada pelo seu mérito. Seu posto ou oposição nesse reino dependerá do respeito pela santa lei de Deus e será proporcional a isso. E é aqui que você vê pessoas às vezes que chegam no cenário cristão, começam ali a sua vida cristã e de repente começam a subir e começam a crescer. E tem gente que olha assim e fala, meu Deus, ele chegou ontem praticamente. É uma maneira de falar. Claro, você não vai pegar ninguém imaturo, colocar em responsabilidade, que ele precisa de amadurecimento. Mas é uma forma de falar. E aí de repente aquela pessoa que às vezes está lá 10, 15, 20 anos não chegou. Só que às vezes essa pessoa que chegou, ela chegou comprometida com as coisas de Deus. E por Deus conhecer o coração dela e saber que ela realmente tem compromisso com as coisas do reino dele, no sentido de obedecer a sua palavra em primeiro lugar, porque primeiro vem o ser para depois o fazer. Tem gente que foca no fazer, como os fariseus, como os escribas. Pessoas precisam ver o que eu estou fazendo. Não foca nisso primeiro não. Foca primeiro em ser. O fazer é consequência do que você é. Caso contrário, você terá sérios problemas. Então é por isso que tem gente que às vezes começa a crescer. Por quê? E alguém vai ficando para trás. Por quê? Porque essa pessoa realmente quer obedecer. Ele tem compromisso com a lei de Deus. Nem todo mandamento dessa lei é de igual significância. Porém, devemos cumprir todos eles. Não para ser salvos, mas porque somos salvos. Isso tem que ficar muito gravado na sua mente hoje, nessa aula. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu sou salvo. Eu não obedeço para ser filho de Deus, eu já sou filho de Deus, eu obedeço porque eu sou filho de Deus. É diferente. Comportamento por quem você é. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo. Ensinamos através do poder do Espírito Santo. Eu estou aqui falando para vocês através do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Não adianta eu vir para cá dar uma aula para vocês cheias de filosofia humana, de argumentação humana, de achismo humano. Vocês podem até achar bonito várias partes da minha fala, mas isso, olha aqui, ó, não transforma, não aperfeiçoa, não concede graça e não traz verdade, no sentido de transformação. Então não adianta eu chegar aqui e querer ensinar para vocês com argumentação apenas humana. Eu tenho que fazer isso pelo Espírito de Deus. Aí sim. Aí a coisa vai funcionar como deve. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida de seus seguidores. Para que você aceita Jesus? Para receber salvação. Uma vez que você aceita Jesus, qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida? Que cumpramos a sua lei. Afinal de contas, estamos pertencendo ao seu reino. Somos cidadãos do reino de Deus. Você não é brasileiro? Você não tem que obedecer à Constituição brasileira como um brasileiro? Você não vai obedecer à Constituição norte-americana.
Você não é americano vivendo na América. Mesmo que for um americano vivendo no Brasil, ele tem que respeitar as leis do Brasil. Agora, nós somos cristãos. Não pertencemos mais a esse mundo. Quais são as leis que devemos obedecer? É claro que, como um cidadão, na nossa nação temos que obedecer à lei, às leis justas, leis que realmente devem ser obedecidas, sim. Mas eu estou falando que, como cristão, você precisa obedecer às leis de Deus. E toda vez que as leis do mundo forem contra as leis de Deus, você obedece às leis de Deus e desconsidera as leis do mundo. É simples assim. Agora, Deus nunca vai... Ele vai pegar e vai botar em conflito uma lei que é humana, mas é uma lei certa contra a lei dele, porque elas vão estar alinhadas. A lei humana vai estar alinhada à lei de Deus. Não é a lei de Deus que se alinha à lei humana. Então, tenha isso em mente. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, temos que obedecer às leis do reino de Deus. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve os seguintes aspectos. Vamos lá. A lei que o crente... Primeiro, a lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento. Então ele não cumpre lei civil nem lei cerimonial. Só lei moral. Bem como nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Cristo ensinou, os apóstolos ensinou, nós seguimos. Essas leis revelam a natureza e a vontade de Deus para todos e continuam hoje em vigor. Essa é a lei que nós devemos seguir. 2. O crente não deve considerar a lei como um sistema de mandamentos legais através do qual se pode obter mérito para o perdão e salvação. Eu vou fazer isso para Deus me perdoar. Não, Deus não vai te perdoar por causa disso. Deus te perdoa por causa de Cristo. Pelo contrário, a lei deve ser vista como um código moral para aqueles que e sim já estão num relacionamento salvífico com Deus e que por meio da sua obediência à lei expressam a vida de Cristo dentro de si mesmo. Então você obedece para ser visto que você realmente obedece, está tendo uma transformação de se parecer com Cristo. Não para Deus, que Deus está vendo isso de dentro para fora, mas para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Afinal, você não é luz? Eu não sou luz? Não sou sal? Você não é sal? Então, tem que ser assim. 3. A fé em Cristo é o ponto de partida para cumprimento da lei. Precisa crer em Cristo primeiro. Mediante a fé nele, Deus torna-se nosso Pai. Sem fé em Cristo, Deus não é nosso Pai. Somos criaturas de Deus, mas não filhos. Filhos, para ser filhos, tem que ser herdeiro também. Então, uma pessoa que está no mundo sem Cristo não pode dizer que é filho de Deus, que ele não é herdeiro, ele não tem direito de vida eterna. Se ele não tem direito de vida eterna, ele não é filho. O filho tem direito de vida eterna. Então, aí está uma prova que uma pessoa que não tem Cristo, que não aceitou Jesus, não é filho de Deus. Ele é apenas criação de Deus, criatura, não filho. Para ser filho, automaticamente ele é herdeiro. E se uma pessoa não tem Cristo, ele não é herdeiro, então ele também não é filho. Não tem como ser filho sem ser herdeiro. Entenda isso. Por isso, a obediência que prestamos como crentes não provém somente do nosso relacionamento com Deus como legislador soberano, mas também do relacionamento de filhos para com o Pai. 4. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que nele habita, todo cristão tem o Espírito Santo. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Quero abrir um parêntese aqui. Mesmo que um cristão não seja batizado com o Espírito Santo com evidência de língua, isso não impede ele de ser salvo. Não é o batismo com o Espírito Santo que salva as pessoas. O que salva é o que Jesus fez na cruz do Calvário. O batismo com o Espírito Santo tem a sua serventia. Ele dá ao crente poder para pregar, evangelizar, ter ali os sinais também, no sentido dos dons espirituais. É trabalho no reino, mas não tem nada a ver com salvação. Tem gente que fica atemorizada. Fulano, meu marido não é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, ele vai para o inferno. Ele aceitou Jesus? Ele é um cristão? Se ele é um cristão ou ela é uma cristã, aceitou Jesus? De fato, salvação vem por isso. Não vem por causa do batismo com o Espírito Santo. Agora, toda pessoa tem o Espírito Santo dentro dele. A questão de ter o Espírito Santo dentro da pessoa mostra que ele é filho de Deus. Então ele tem direito à vida eterna. Por causa do que Jesus fez.
Então não fique aflito. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não vou para o céu. Agora busque o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa que nós podemos nos apropriar dela, receber ela. Mas não tem nada com relação à salvação. E tem muita gente com esse problema achando, não é batizado com o Espírito Santo, não tem direito à salvação. Essa aula não está tratando disso, de batismo com o Espírito Santo. Tem aqui uma lição, um trimestre inteiro que tratou sobre o Espírito Santo. Você procurar aí, você vai achar no meu canal, tá bom? Mas tire isso da sua cabeça. Todo cristão tem o Espírito Santo. Agora, todo cristão que nasceu de fato, realmente teve um novo nascimento. Se você não teve novo nascimento, aí realmente o Espírito Santo não está na sua vida. Pastor, como é que eu vou saber se eu tive um novo nascimento? Transformação de vida. Progressivamente. Diariamente vai acontecendo. Você vai sentindo necessidade de buscar a Deus, de se apegar a Deus. Vai ter dificuldade, mas aquele desejo está ali dentro de você. 4. Mediante a fé em Cristo, o crente, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que nele habita, como eu disse, recebe um impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai receber impulso interior e o poder para cumprir a lei de Deus. Você tem a sua parte, mas o Espírito Santo te auxilia. 5. Os crentes têm sido libertos do poder do pecado e, sendo agora servos de Deus, segue o princípio da fé, pois estão debaixo da lei de Cristo. 6. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do Pai Celeste é uma condição permanente para a entrada no reino dos céus. 2. A justiça do reino de Deus, para encerrar, é o último subtópico da lição. A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio. O que é um binômio? 2 termos. Lei e obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Eles diziam, eu estou cumprindo a lei, realizando a obra. Então eles ficaram orgulhosos. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico, que se achava alguém muito bom, porque cumpria tudo, tá? Ele que agiu assim para atingir o supremo bem, então ele cumpria tudo para dizer, estou sendo perfeito. O fariseu, que se achava melhor do que o publicano. O sacerdote e o levita, que achavam que através da sua justiça eles não sequer tinham atenção para a aflição do próximo. Como é que alguém pode dizer que é alguém que cumpre a lei de Deus, que é obediente à lei de Deus, se não tem amor pelo próximo? A prova está ali, não ama o próximo, não tem obediência à lei de Deus. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino é interior, moral e espiritual e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. Por quê? É uma justiça mais sublime, elevada e interior, começa dentro. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, tem que aceitar Jesus como Salvador, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa. Romanos 3, 21 e 22. Romanos 8, 2 ao 5. E assim entrar no reino de Deus. Então vamos para uma explicação aqui desse último subtópico, para você entender. A justiça dos escribas e dos fariseus era exclusivamente exterior. E por isso eles eram legalistas. O que é um legalista? O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus. Ele mostra algo por fora que não é o que está por dentro. Oriundas do novo nascimento operada por Deus e pelo Espírito. Tais pessoas honram a Deus com seus lábios. Isaías falou isso. Isaías 29, 13. Enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem justos, mas no seu íntimo não o amam de verdade. Jesus comparou como os sepulcros, por fora bonitos, pintados, caiados, por dentro só tinha podridão. Eles observavam muitas regras, os escribas, fariseus, tá? Oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos na sinagoga. O jovem rico fazia a mesma coisa. Então isso nos faz entender que é possível uma pessoa levantar as mãos para Cristo sem realmente estar ali recebendo Cristo como Senhor e Salvador através de uma fé genuína, de um novo nascimento que vai acontecer, e conseguir orar, cantar, jejuar
ler a Bíblia, frequentar cultos, sem ter um encontro real com Cristo. Participar de algumas coisas, ele pode conseguir. Não vou dizer que ele vai fazer de tudo, intensamente, mas ele pode conseguir. No entanto, os fariseus substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. Porque apesar deles fazerem tudo isso, eles não amavam. Eles não amavam o próximo. Eles não estavam nem aí para aqueles que estavam sofrendo. Eles queriam que eles sofressem mais. E eles faziam para se vangloriar, para que eles fossem vistos, para que eles fossem aclamados. Não há nada de errado em você reconhecer o trabalho de alguém, em você glorificar a Deus pelo trabalho de alguém, em você dizer que Deus realmente tem feito uma grande obra através de alguém. A palavra honrar está na Bíblia, é bíblico. Pedro fala sobre isso, inclusive, em sua carta. Não há nenhum problema. Você não está reconhecendo a pessoa como Deus. Você está reconhecendo o trabalho que é desenvolvido através dele. Deus está desenvolvendo através dele. Não há nenhum problema. Só que os fariseus faziam isso para ostentar orgulhosamente. E tem gente que faz. Tem gente que faz. Quer ver uma coisa? Não há nenhum problema de você ir para algum lugar orar no monte. Nenhum problema. Mas tem gente que faz questão. Eu não estou dizendo que se tirar uma foto aonde você está no monte você já é soberbo. Não é isso que eu estou falando, por favor. Mas tem gente que faz questão de registrar todo mundo. Eu tô aqui orando por vocês. E toda vez eu tô orando. Olha eu aqui orando. Olha eu aqui, eu tô buscando. Olha, eu tô me consagrando. Olha, eu tô fazendo a vontade de Deus. Ei, para de fazer esse tipo de coisa. Isso não agrada a Deus, não. Deus não tá se agradando desse tipo de obra, não. Isso aí é uma coisa para ser visto pelos homens. É isso que os fariseus faziam. Pelo contrário, legalismo tem a ver... O legalismo não é só isso não, tá? Legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não parta de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e de agradar a Deus, é legalismo. Uma pessoa pode ter vontade de orar diante de um lugar apenas para ser vista. Então, aquilo não é fruto da fé. Aquilo não é fruto do poder regenerador. Aquilo não é fruto de um sincero desejo. Jesus declara aqui que a justiça que Deus requer do crente vai além disso. O coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem conformar-se com a vontade de Deus, na fé e no amor. Coisa que não havia nos fariseus e escribas. A justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus em tudo quanto uma pessoa é e faz. Já toquei nesse assunto. Primeiro você tem que ser, para depois fazer. Antes de Cristo éramos pecadores culpados e condenados e agíamos de acordo com quem éramos. Desobedecer a Deus pecando era resultado de quem éramos. Em Cristo somos pecadores, perdoados e filhos de Deus. Por isso, devemos obedecer à lei de Deus. Agimos de acordo com quem somos, filhos de Deus, por isso obedecemos. Tal justiça significa que o coração, não só os feitos externos, está certo. Sim, certo como o próprio Deus Santo vê. Então não é só o que se faz, é quem você é. Não adianta fazer sem ser, precisa ser para fazer. Além disso, a justiça é dada por Deus aqui só em parte. Por quê? Porque no porvir será dada em perfeição. Por enquanto, essa justiça não está totalmente perfeita. Ao contrário, os escribas e fariseus aceitavam uma justiça que consistia num cumprimento externo. E criam ou fingiam crer que por meio de um esforço enérgico poderiam atingir seu alvo. E que de fato estavam sendo bem-sucedidos. Eles achavam que estavam sendo bem-sucedidos. Eles achavam que estavam agradando a Deus, mas não estavam. Cumprir a justiça do reino de Deus, como Paulo ensinou aos Gálatas, não se trata de obrigação imposta por um sistema legal, mas de algo que resulta de já estarmos crucificados com Cristo e Ele ter assumido a nossa própria vida para tornar-nos capazes de ardentemente, um desejo muito grande, de dentro para fora, prosseguir em busca desse desejo. Veja que mais uma vez vem quem somos, crucificados com Cristo, para depois vir o que fazemos. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor que por fazermos determinadas coisas e evitarmos outras, alcançamos elevada espiritualidade. Sabe qual é o grande problema?
Existem pessoas ensinando para as outras pessoas que a salvação é pelo que ela faz. E aí mal ela aceita Jesus, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode... E começa a dar um manual de proibição do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas nunca ensinou essa pessoa, primeiro, sobre o que Jesus fez na vida dela, mudando a posição dela diante da situação de culpado para perdoado, e mostrando que ela agora não vai mais fazer essas coisas por causa de quem ela é. Então, ela não vai, aquilo não vai se desenvolver na mente da pessoa pensando o seguinte: eu estou fazendo para ser. Não, eu estou fazendo porque sou. É diferente. E aí você vê um monte de gente na igreja desesperada, dizendo: não, essa semana eu não fui no culto, eu preciso ir no culto para agradar a Deus porque eu estou cultivando a minha salvação, eu estou granjeando a minha salvação, com um pensamento totalmente errado. E aí ele pensa que por ele ir no culto, e por ele ter orado, e por ele ter feito, e coisa, ele vai conquistar a salvação. Não, a salvação ele já recebeu. Ele vai viver de acordo com a salvação que ele recebeu. Esse é o maior problema. E as pessoas carregam um fardo pesado nas costas, aquele jugo que os fariseus e os escribas colocavam nas costas dos outros, dizendo: faça, faça, faça para ser salvo. Não, faça, faça, porque você é salvo, é diferente. Você vai confrontar alguém dizendo: meu irmão, você não pode se comportar desse jeito. Você é um salvo, você é um cristão. Olha como é que a pessoa recebe a palavra de outro jeito. Agora alguém vê: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, por que você não pode fazer aquilo outro? Por que você vai pro inferno? Só isso. Ele não vai ter vontade nenhuma de mudar de vida. Mas quando você diz pra ele, você faz ele lembrar: você é um salvo. Você é um cristão. Como cristão, você não pode se comportar assim. Tem um não, mas você vai mostrar primeiro quem ele é. E aí confrontar ele pelas obras que ele está fazendo. E não confrontar primeiro as obras, porque aí vai fazer ele entender que ele deve fazer para ser. Não, ele deve ser para fazer, é diferente. É por isso que você nunca vai conseguir cumprir a lei de Deus se você não tiver relacionamento com Deus. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você não é. E se você não é, você não consegue cumprir. E se você consegue cumprir algumas coisas sem ser, não é uma coisa que vem de fato de dentro. É algo que não vai ter nenhuma transformação na sua vida. É apenas exterior. Não devemos confundir a verdadeira justiça, né? Agora vamos lá. O que fazemos é importante, é verdade. Mas Deus está mais interessado no que somos. Tem gente aí correndo para trabalhar na obra, mas não está preocupado com quem é. Cuidar de quem é. E aí faz muita coisa para Deus, mas na verdade, em nome de Deus, mas na verdade não tem nenhum compromisso com a vida com Deus. Isso implica afirmar com absoluta segurança, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério, que se o crente não manifesta esse desejo de aperfeiçoar sua vida cristã a cada dia, ele precisa ter isso na vida dele, o desejo de querer ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Se ele não apresenta isso nos moldes ensinados por Cristo no Sermão do Monte, é certo que não tem experimentado a verdadeira transformação interior, ou seja, nunca houve no novo nascimento. Ele faz algumas coisas no reino de Deus, mas ele nunca nasceu de novo. Ou, em algum momento, tenha perdido o caminho, ou seja, começou a se apostatar da fé. Tá deixando de ser porque tá deixando de crer. Síntese do tópico 3. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. O Sermão do Monte mostra isso. Você gostou do conteúdo da aula de hoje? Então já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o like? Já deixou seu comentário de que lugar, o que você está achando da aula? E já compartilhou? Vai lá no botãozinho, ó, compartilhar a aula, para que outras pessoas de fato possam também ser alcançadas para a glória de Deus. Eu quero fazer um lembrete para você. Você pode baixar o resumo dessa aula e também o slide da aula indo na descrição do vídeo lá embaixo, tem lá, faça download. Você clica, vai para o meu site, desce a página, tem lá os botões e você pode baixar. Mas você também pode baixar isso num único lugar, sendo membro do canal, clicando no botão que está aqui,
seja membro. E lá você vai ter todo o conteúdo das aulas, do Expondo as Escrituras, e ainda por cima, você que é professor da EBD, ainda vai ter o slide em PowerPoint para poder baixar. Você tem vários benefícios e ao mesmo tempo vai estar aqui semeando no meu ministério de ensino. Não pode? Não tem problema. Ore por mim, porque eu preciso muito. Conclusão: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas. Elevadas espiritualmente, semelhantemente ao caráter e conduta dele. Esse é o propósito de Deus, nos transformar à imagem de Jesus. Cumprir a lei de Deus, tá? Deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eis porque o Senhor afirmou que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus para que tenhamos entrada no reino de Deus. Lembra que eu comecei com isso? Né? O que é justiça? Por que Jesus disse isso? Mateus 5:20. Eles se apegavam à letra da lei, visando apenas o exterior, apenas cumprir friamente. Viver a retidão, a integridade e honestidade são desafios diante de um mundo relativista. Tem que vir de dentro para fora. Por isso devemos estar preparados, pois seremos provados em nossa justiça. Família, escola, universidade, trabalho, amizade. Então nós temos que viver uma vida justa, não cumprindo apenas regras frias. Precisa ser consequência de quem você é, filho de Deus. Os fariseus não eram filhos de Deus, mas queriam cumprir lei para alcançar salvação. Não, primeiro você não cumpre para alcançar, primeiro você recebe para depois para poder realizar as obras que o Senhor quer. Nós temos que estar apegados a Cristo e mediante a sua graça e o poder do Espírito Santo desenvolver a capacidade de demonstrar em nossas ações, a partir do coração, que o Senhor vive através de nossa própria vida. Como é que nós vamos demonstrar que Jesus vive através da nossa vida? Através de uma vida transformada, cumprindo a lei de Deus e obedecendo os mandamentos de Deus. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 4, que vai ser ministrada no dia 24 de abril de 2022, com o tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Dá pra ver que já vai vir mais coisa aí sobre os valores do reino de Deus. Vamos fazer uma oração? Eu quero agradecer a você que ficou até agora. Se você ficou até agora, coloque lá: pastor, eu assisti a aula até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Seja você professor, seja você um aluno, seja você um não cristão. Recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante a sua mão para Cristo. Jesus quer salvar a sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que aceitou Jesus num vídeo, né? Numa EBD comentada online na internet. E com certeza o pastor te dará as instruções. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez. Deus, essa tarefa de ensinar é uma tarefa árdua, Senhor. De grande compromisso. Ajuda-nos, Senhor. Os professores que estão assistindo precisam também de ajuda, Senhor. Somos cristãos também que estão assistindo, precisam de ser aperfeiçoados, Senhor, transformados a cada dia através do Teu Espírito. Nós precisamos. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, nos ajuda a cumprir, Senhor, a Tua palavra. Não de forma fria, não de forma exterior, mas algo que venha de dentro para fora. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade, porque quando o Espírito Santo mora dentro de nós, ainda que estejamos desanimados para orar, para ler a Bíblia, há, Senhor, um impulso de dentro que fala ao nosso coração que é preciso orar, que é preciso ler a Bíblia, Senhor querido, que é preciso caminhar, que é preciso fazer a Tua vontade. Então, Senhor, eu Te louvo porque o Teu Espírito está sobre a nossa vida. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando. Eu estou deixando aqui vídeos para que você possa acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD comentada online, se assim o Senhor nos permitir.